Graças e paz, irmãos. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa manhã, possa nos ensinar mais uma vez da sua palavra, daquilo que Ele tem para as nossas vidas, para nos alertar, para nos mostrar, para que nós possamos desenvolver a nossa fé, para que nós possamos desenvolver quem nós somos como parte de um corpo, como cristãos. Amém? Irmãos, hoje nós vamos entrar no nosso 23º estudo sobre o livro do Apocalipse. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Apocalipse capítulo 16. Nós vamos ler ele todo aí, do 1 ao 21. Hoje semana passada nós falamos sobre as 7 taças, da ira de Deus. Nós falamos um pouco sobre o que são, essas 7 taças, sobre o momento em que ela será derramada, o que representa esse momento. E hoje nós vamos falar individualmente sobre o derramamento de cada uma delas, que está aí no capítulo 16, então, de Apocalipse. Vamos ler. Ouvi uma voz forte, vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue, como de um morto. E morreu todo ser vivo que havia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Ouvi o anjo nas águas dizendo: tu és justo, tu que eras o santo, pois julgaste essas coisas. Porque derramaram o sangue de santos e de profetas, também lhes deste sangue para beber, é o que merecem. Ouvi uma voz do altar que dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. Ele foi dado a queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemavam contra o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Porém, não se arrependeram de suas obras. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja em sua vergonha. Então ajuntaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar. E uma voz forte saiu do santuário do lado do trono dizendo: está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo,
com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo do granizo era terrível. Pois bem, irmãos, são bastante características que são apresentadas aqui na descrição dessas 7 taças, né? Porém, nós vamos identificar aqui que elas estão falando sempre sobre um desfecho único, né? Um desfecho final, em que as coisas estão acontecendo aqui de maneira a punir o ímpio, de maneira a punir aqueles que possuem a marca da besta, né? O falso profeta, os falsos profetas no caso, os seguidores do anticristo. Isso vai se intensificando até então o dia em que Jesus voltará. Então nós vamos falar uma por uma agora, para nós entendermos de forma um pouco mais detalhada aqui. Então no versículo 2 ele vai falar sobre a primeira taça, que diz: o primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. Então aqui nessa primeira taça nós temos a descrição dos ímpios, daqueles seguidores de Satanás que possuem a marca da besta, sendo castigado então por essas úlceras malignas e dolorosas, como diz o texto. Esses homens atingidos aqui então, não seria apenas um grupo de pessoas em específico ali no final dos tempos, mas no caso, todos os incrédulos que restaram, todos os ímpios, todos aqueles que não se renderam a Deus, que não reconheceram Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Então é importante nós nos lembrarmos que não existe um estágio intermediário, não existe um meio do caminho aqui. Então, quando nós pensamos às vezes em uma pessoa que tem a marca da besta, talvez nós fazemos aí uma associação de uma pessoa má, né? Uma pessoa que faz coisas más aos nossos olhos, uma pessoa ruim, né? Uma pessoa que, enfim, que faz mal para outras pessoas e tudo que há de ruim que nós possamos pensar. Só que o que fica claro, irmãos, é que possui a marca da besta todos aqueles que não reconheceram Cristo como seu único e suficiente Salvador. Independente das suas ações. Ah, mas é tão bonzinho. Ah, mas é uma pessoa tão boa. Mas não tem Cristo. Então, se falta Cristo, como nós falamos já algumas vezes, falta tudo. Certo? Então, não existe um meio do caminho, não existe um meio termo. Aquela história de estar em cima do muro, o muro é do diabo. Então, aquele que está em cima do muro pertence a Satanás. Aqueles que estão com Cristo e ponto. Não há meio do caminho. Então, esses flagelos, a ira de Deus que está sendo derramada aqui, nessas taças, a começar dessa primeira, ela está sendo despejada em todas aquelas pessoas que não reconheceram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então aqui João ele está descrevendo uma dor muito grande, né, uma aflição que o homem sem Deus sofrerá neste período. Então são castigados com úlceras malignas e perniciosas, ou seja, é algo terrível, algo doloroso que afligirá a alma dessas pessoas de forma tão grande que elas não conseguirão se libertar disso. Como nós falamos na semana passada, neste momento aqui não haverá mais tempo de arrependimento. É o momento em que Deus está finalizando o seu juízo mesmo sobre a terra. Então não há mais tempo. Essas pessoas sofrerão sim dessas questões. E nós vemos aqui na sequência do texto que, ainda que houvesse tempo, essas pessoas não se arrependem aqui, certo? A segunda taça, então, no versículo 3. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue, como de um morto, e morreu todo ser vivo que havia no mar. Então, essa segunda taça, ela é derramada sobre o mar, e o mar ele se transforma em sangue. E todo ser vivente que havia no mar, que habitava no mar, morre também. Quando nós vimos lá no tocar das trombetas, quando o mar é atingido, nós nos lembramos que apenas
um terço do mar morre, né? Um terço do mar é atingido. E é isso que fica claro para nós aqui, para nós entendermos que este período aqui não é um período que dará mais chance para as pessoas, porque o texto é claro em dizer que morreu todo ser vivo que havia no mar. Então esse símbolo aqui, essa descrição, é para nos mostrar que haverá um colapso mesmo com a natureza diante do juízo de Deus que será derramado. Todo ser vivo, criado pelo próprio Deus, no caso, toda a natureza, tudo aquilo que ele fez com suas mãos, neste momento deixará de existir. A terceira taça, a partir do versículo 4. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e elas se transformaram em sangue, assim como com o mar, agora aqui as fontes de águas doces, né? Então ouviu o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e eras o santo, pois julgaste essas coisas. Porque derramaram sangue de santos e de profetas, também lhes deste sangue para beber, é o que merecem. Ouvi uma voz do altar que dizia: certamente, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então, essa taça aqui, esse momento da ira de Deus, atingindo, então, as fontes de águas doces, né, os rios. É interessante nós notarmos aqui que esse derramamento dessa taça aqui, o anjo ele vai declarar que os ímpios derramaram sangue de santos, sangue de profetas, e que agora eles são merecedores de sofrerem nesse sangue, de beberem este sangue também. E o anjo ele deixa claro ainda que isso aqui é a expressão do julgamento de Deus, um julgamento que é justo. Então perceba, aqueles que um dia sofreram por conta das perseguições, por conta da ira, do ódio do ímpio, né, sendo derramado sobre esses crentes, sobre esses profetas, sobre esses santos, sobre os mártires que morreram por causa do evangelho, toda a perseguição que hoje ainda é enfrentada, tudo isso será castigado aqui, neste momento aqui, nessa terceira taça. E a questão de ser derramado sobre águas doces, fonte de águas doces, é porque são águas potáveis, aquilo que nós precisamos para sobreviver. Então significa que essas pessoas que afligiram os santos durante as suas vidas, que não se arrependeram disso, porque nós sabemos que ainda há tempo de arrependimento, né? Nós temos exemplos na Bíblia disso, o apóstolo Paulo é um exemplo disso, muito claro. Aquele que perseguia passou a ser perseguido, se arrependeu, né? Foi tomado literalmente por Cristo, foi convencido pelo Espírito de Deus e mudou a sua trajetória, mudou o seu caminho. Mas aqui não haverá mais esse tempo, aqui será o tempo em que todos haverão de ser julgados, todos os ímpios serão julgados aqui, certo? Na abertura do quinto selo, como nós já estudamos no capítulo 6, nós vimos a descrição ali dos cristãos fiéis que morreram por causa da sua fé, aqueles que clamaram ali por justiça da parte de Deus contra aqueles que matavam o povo do próprio Deus. Agora aqui, no derramamento da terceira taça, a vingança de Deus vem, a justiça de Deus alcança os seus perseguidores, a oração dos santos, o clamor da igreja por libertação, por um socorro de Deus, é ouvido aqui neste momento, é respondido por Deus aqui neste momento. Por isso que no versículo 7, João, ele ouviu uma voz que dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Por que ele diz isso? Justamente porque agora, aqueles que sofreram durante toda a sua vida de forma injusta, né? Aqui agora Deus está fazendo justiça sobre eles, justiça sobre a fidelidade deste povo, ok? Da igreja, dos santos, dos salvos. A quarta taça então, versículo 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi dado a queimar a humanidade com fogo.
as pessoas que se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, porém, não se arrependeram para dar glória a Deus. A quarta taça, então, ela é derramada sobre o sol, e os homens eles serão queimados com um intenso calor, o texto diz, né? Lá nas trombetas, quando nós estudamos as trombetas, nós vimos que lá o sol ele escurece, certo? Há escuridão sobre a terra. Só que diante daquela escuridão, alguns podem até não olharem para isso, não se incomodarem de certa forma com essa escuridão. Só que aqui, neste momento, o homem, o ímpio, ele não terá a possibilidade de não se incomodar. Porque a escuridão talvez ainda possa ser superada de certa forma, mas o calor do sol queimando os seus corpos, não tem como se esconder. Não tem como não se incomodar com isso. É algo que acontecerá. Nós aqui, às vezes a gente fica na rua um pouquinho aí com um sol de 30, 35 graus, a gente já não aguenta, né? A cabeça já começa a queimar, já começa a doer, a gente já procura uma sombra, precisa de água, né? Você imagina a ira de Deus sendo derramada sobre o sol, queimando as pessoas de fato. Aqui não haverá tempo realmente para fugir, para se esconder ou para não se incomodar, não tem como não se incomodar com isso. Então, mais uma vez aqui nós vemos o juízo de Deus sendo intensificado sobre o mundo incrédulo, sobre os ímpios. Não é mais apenas só uma escuridão. Agora é algo que o sol está fazendo que atinge as pessoas, elas querendo ou não, certo? Então, o que é mais intrigante aqui nisso é que na segunda parte do versículo 9 vai dizer que mesmo diante desse juízo de Deus que está sendo derramado aqui, mesmo o homem sendo castigado dessa forma, com essa intensidade, ele ainda não se arrepende. E em vez dele dar glória a Deus, que tem autoridade sobre esses juízos, sobre esses flagelos aqui, né, que é o dono dessa ira, o que o homem faz? Ele blasfema contra o nome do Senhor. E nós vimos isso, você lembra no capítulo anterior, a pergunta que fica registrada lá: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? E aqui está a resposta, né? O homem, ele está tão louco em sua perversidade, ele está tão cego ali nos seus próprios desejos, nos seus próprios egoísmos, né? na sua própria satisfação carnal, material e pessoal, que diante desses juízos de Deus que estão sendo derramados sobre ele, ele ainda não consegue admitir que ele precisa de Deus. E ele consegue olhar para Deus e culpar a Deus ainda por conta dessas coisas que estão afligindo ele neste momento. Exatamente. E são vários e vários exemplos que nós vamos, se a gente for acompanhando aí o relato bíblico, nós vamos ver vários exemplos desses, né, desse tipo. Então, irmãos, isso, enquanto as trombetas estão sendo tocadas, enquanto os selos estão sendo abertos ali por Deus, por Jesus, o homem ainda tem essa possibilidade. Nós ainda encontramos essa possibilidade. Por isso que se faz tão necessário, tão importante, que a igreja desperte para o seu principal chamado, que é pregar o evangelho a toda criatura. Porque é através disso que pecadores se arrependerão. É através disso que essas pessoas que estão loucas em sua perversidade, essas pessoas que conseguem apenas olhar para as suas vidas de forma terrena, de forma material, né, pessoal ali, elas vão conseguir finalmente identificar que elas precisam de Deus, precisam de Jesus em suas vidas. Então, muitas das vezes nós como igreja, nós nos perdemos em meio aos nossos afazeres, em meio àquilo que nós estamos querendo simplesmente absorver, adquirir para nós,
Nós como crentes, nós temos isso muitas das vezes, nós queremos sempre evoluir, e isso é muito positivo, nós precisamos disso, nós precisamos amadurecer na fé, nós precisamos aprender mais, nós precisamos evoluir mais como crentes, como servos, né? Mas se nós fizermos isso somente para nós, fica muito incompleto. O chamado de fato que nós temos, ele fica completamente vazio. Nós estamos nos enchendo, mas nós não estamos anunciando. E é para isso que nós fomos chamados. Por quê? Porque ainda há tempo de pecadores se arrependerem. E é através da pregação da palavra que pecadores se arrependem. É através da pregação da palavra que o Espírito Santo de Deus age nos corações, convencendo as pessoas dos seus pecados, transformando as pessoas, resgatando as pessoas e trazendo elas para a comunhão dos santos também, para que assim elas possam dar continuidade nesse processo. Então, às vezes nós estamos preocupados com a quantidade de coisa que nós estamos fazendo na igreja, com os ministérios que nós desenvolvemos e que no final beneficiam apenas a igreja, o povo que está aqui, e nós nos esquecemos do nosso principal chamado. Eu vejo pessoas vivendo as suas vidas inteiras em busca de descobrir qual é o seu chamado, quando na verdade nós já nascemos com esse chamado, e ele é muito claro, e é o mais importante de todos eles. É o mais importante de todos eles, só que nós às vezes, nós sentimos talvez em nosso coração que é pouco, talvez por ter um pouco menos de destaque, porque o nosso principal chamado, irmãos, não é estar aqui, beleza, meu chamado é anunciar o evangelho, mas eu não prego, não sou pastor, mas não é isso ainda que nós estamos falando. O principal chamado que temos como aqueles que levam, que carregam a mensagem do evangelho é lá fora, é no nosso dia a dia, é na simplicidade do nosso dia, é no ordinário, no comum, é na fila do banco, é no mercado, é na nossa casa com os nossos familiares, com as pessoas próximas de nós, enfim, no nosso trabalho, na escola, na faculdade. É ali que nós colocamos o nosso chamado em prática verdadeiramente, aquilo que Deus nos salvou para fazer. Deus não está preocupado, irmãos, com... É óbvio que isso importa, né? Me entenda, e nós precisamos fazer isso. Nós não podemos deixar de congregar, como é costume de muitos, né? Como diz lá em Hebreus. Existe uma importância de sermos corpo, estarmos aqui. Só que se no final de tudo, nós chegarmos diante de Deus e falar: Senhor, eu ia todo dia na tua casa lá, eu ia nas reuniões de oração, nos cultos de quarta-feira, eu estava em toda a EBD, eu ia em todo culto, eu ia nas reuniões nos lares. Mas para quantas pessoas você falou de mim? Ele vai nos perguntar. Com a sua vida ali, para quantas pessoas você permitiu, né, você deixou com que as pessoas vissem que você era meu filho, meu servo? Então, irmãos, nós alcançamos a salvação quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando somos atraídos por Cristo, mudamos a nossa maneira de viver, né, provamos o nosso amor a Deus, obedecendo às suas leis. Só que Ele nos chamou para algo maior do que simplesmente isso. Não que a salvação seja menor, né, que é impossível. Essa é a maior graça que nós recebemos de Deus. Mas Ele está querendo nos impulsionar a experimentar coisas novas aqui. Só que essas coisas novas, elas não passam propriamente por uma situação, às vezes, grandiosa, sabe? De destaque, de holofote, ou de experiências espirituais mirabolantes, né? Que a gente se impressiona. Não. Se nós olharmos para o ministério das pessoas que nós falamos aqui, que nós nos detemos lendo a palavra, nós vamos ver que não eram momentos de muita, de muito destaque, não eram momentos de muito holofote, não, eram momentos
de luta, de tristeza, de dor, de sofrimento, mas por algo que eles criam, que eles acreditavam. Jesus veio para este mundo e ele fez o caminho contrário. Ele deixou a glória dele, ele deixou o destaque dele, ele deixou o trono de adoração que ele tinha com os anjos e todos os seres celestiais que o adoravam, para vir a este mundo sofrer. Ele não veio aqui para ganhar coisas enquanto homem. O que ele ganhou aqui enquanto homem foram vidas. Mas para ganhar vidas, ele perdeu a sua própria vida enquanto homem. Então é por isso que nós estamos aqui, irmãos, como igreja. Não se esqueça disso. Se você não sabe, eu não sei se eu tenho algum talento diferente para poder servir a Deus de outra forma, ou da mesma forma que as pessoas, dos meus irmãos lá servem. Eu não tenho talento para louvor, eu não tenho talento para dança, eu não tenho talento para pregar na frente das pessoas, eu não tenho talento para fazer teatro aqui na frente. Mas para pregar a palavra você tem, para anunciar o evangelho para o teu vizinho, você tem. Porque não é você, é o Espírito Santo que habita em você que te capacita, que coloca palavras em sua boca que você sequer imaginou um dia fazer. Aquilo que Deus te dá, irmãos, é Ele quem dá e é Ele quem te usa. Inclusive destes que você vê, às vezes em um lugar de destaque para os olhos humanos, se não for a graça de Deus sobre essas pessoas, eles não conseguem. Existe muito charlatanismo por aí de pessoas que aprimoram habilidades para convencer pessoas, e isso existe muito nos nossos dias, né? Hoje em dia você faz faculdade para ser coach, para convencer pessoas com a sua oratória, com a sua voz, com a sua palavra, né? Mas um cristão verdadeiro, um cristão fiel, temente a Deus, que se coloca na presença de Deus, ele será capacitado pelo próprio Deus para levar a sua palavra, do seu jeito. Você não precisa ser o pastor José, você não precisa ser o pastor Toninho, a pastora Rita, você não precisa ser ninguém, você tem que ser você. Você tem que colocar para fora aquilo que Deus colocou dentro de você. Mostrar para as pessoas isso, para o seu vizinho. Numa conversa informal, não é ser o chato. É você chegar de forma natural. Em uma simples conversa, quando você vai lá fora colocar o teu lixo lá fora, encontra com teu vizinho e começa uma conversa despretensiosa. Que eu tô com uma dor não sei na onde, nossa, eu tô cansado, porque meu marido foi não sei na onde. Irmãos, a gente precisa aprender a reconhecer, a identificar os momentos simples do nosso dia e colocar Deus no meio. O pastor José nos deu um exemplo alguns dias atrás aqui, falando que no dia que ele foi fazer a visita, atropelou um cachorro, voltou para trás para conversar com o dono do cachorro, para ver se o cachorro estava bem. No fim, os dois estavam chorando, abraçados, e o pastor José falando de Jesus para ele. Que absurdo maior do que esse, irmãos. Ele conseguiu, de uma situação ruim que ele mesmo acabou provocando, no caso, né, com o cachorro ali. Talvez aquele dono poderia ter ficado bravo com ele, enfim. Mas ele conseguiu, dessa situação, pregar Cristo ainda para aquela pessoa. Conseguiu dar um abraço naquela pessoa, conseguiu fazer aquela pessoa ainda se emocionar com a situação de humildade. Ele pregou Cristo pelo exemplo dele. Percebe? Mas por que, irmãos, que isso aconteceu? Porque ele respira Deus. A partir do momento que nós respirarmos Deus, a partir do momento que nós que estiver dentro de nós a palavra, se é algo natural em nós, a gente vai tirar de coisas simples do nosso dia oportunidades de mostrar Cristo para as pessoas, através de quem nós somos. E às vezes você não vai precisar nem tocar no nome de Deus, irmãos. Às vezes o simples gesto de dar um lugar na fila para alguém mostra a diferença sua, porque nós vivemos em um mundo tão caótico, em um mundo em que as coisas precisam acontecer de forma tão rápida, tão mágica, que as pessoas estranham. Por exemplo, quando você deseja um bom dia para elas,
quando você vai abastecer o teu carro e você sai e você fala, bom trabalho. Isso faz diferença para quem te ouve, irmãos. São princípios básicos que nem precisam ser cristãos, tá? Princípios de educação, mas que a partir do momento que você demonstra ser essa pessoa diferente, você abre uma porta para que alguém chegue em você e fale assim, cara, você é diferente. Mas eu sou diferente porque eu tenho Cristo, não é por causa de mim não. Pronto. É a porta que você precisava, é a chance que você precisava. Nós precisamos estar sensíveis a isso, irmãos. Sermos pessoas que amam a Deus de tal forma que esse amor a Deus, esse cuidado pela palavra, pelas leis do Senhor, ele é tão grande em nós que ele salta os nossos poros, nós exalamos isso e as pessoas percebem isso porque nós amamos tanto a Deus que isso transparece para as pessoas, que isso reflete no nosso tato, na nossa maneira de lidar com o nosso próximo, com os nossos irmãos, certo? A quinta taça, ela diz no versículo 10, o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemavam contra o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Porém, não se arrependeram de suas obras. Então a quinta taça aqui ela é derramada diretamente sobre o trono da besta. E o texto diz que os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. O trono da besta aqui significa o centro do governo do anticristo. O centro do governo anticristão, no caso. Então, quando o centro do poder da besta, ele é atacado, né? Todo o sistema humano, ele vai entrar em colapso. E os homens incrédulos aqui, eles vão se desesperar. Eles serão tomados de angústia, e como o texto diz aqui, eles mordem a língua de tanta dor. Sabe aquela expressão de dor que uma pessoa faz, como se ela estivesse realmente mordendo a língua? É essa imagem aqui que é passada. E aqui existe uma conexão entre os flagelos, porque nesse quinto flagelo, aqui nessa quinta taça, os homens eles voltam a sentir as dores das úlceras ali do primeiro flagelo, né? Então aqui nessa taça, irmãos, João, ele parece estar descrevendo a história da queda de cada império, né, humano que já existiu, de cada sistema humano que governa esse mundo sob as influências de Satanás e que de certa forma até parece ser invencível em determinados momentos da vida, né? Então cai de forma patética, digamos assim, quando o cálice da ira de Deus é derramado. De forma simples assim, esses governos anticristãos são derrotados. E isso, irmãos, fica claro esse desespero que toca as pessoas, porque imagina um povo todo que passa a ser governado por um sistema, um único sistema, e vê nesse sistema, nessa pessoa, nessa figura que governa esse sistema, um grande salvador da pátria. E de repente esse governo ele é abalado, ele é arrancado e lançado fora. Essas pessoas elas ficam desesperadas. Essas pessoas elas ficam agoniadas. Elas ficam com medo de sofrer aquilo que vai acontecer agora, porque aquilo que tinha se tornado o grande salvador de suas vidas acaba de ser destronado. E, irmãos, isso nos remete a algum tempo atrás. Se nós falarmos de eleição e o que nós vivemos há algum tempo atrás, para muitos, o desespero tomou conta de vidas dentro das igrejas. Porque muitas igrejas, muitos irmãos colocaram em um sistema de governo a sua grande esperança de vida. Colocaram em um sistema de governo a grande salvação para os seus dias de paz na terra como crentes.
Pegaram o livro de Apocalipse, arrancaram da Bíblia e jogaram fora. Agora nós encontramos a paz, agora nós teremos aqui agora um governo que faça com que o Senhor reine sobre esta terra, sobre este país. Irmãos, Deus não quer reinar sobre esse país. Deus reina sobre a sua igreja. Nós, igreja, é quem somos o povo eleito, escolhido. Não é uma nação específica. O Brasil, os Estados Unidos, qualquer outro lugar. Quando nós vamos lendo aqui o texto do Apocalipse, isso fica muito evidente para nós. Porque nós vamos vendo todos os governos humanos sendo derrotados, sendo destronados, sendo rebaixados a nada. Para que Cristo reine. Sobre quem? Mas sobre quem que Cristo vai reinar? Não é sobre essa terra. É sobre novos céus e nova terra. É algo que Ele construirá para que Ele reine sobre o seu povo, sobre a Jerusalém, sobre o Israel, sobre a igreja. Não nações, não etnias, mas sobre o povo eleito e escolhido por Ele. Então, esse desespero talvez aqui está sendo colocado aqui para nós, que virá acometer algumas pessoas neste período. Talvez em um dado momento da nossa vida Deus permitiu que nós aqui, cristãos, brasileiros, experimentássemos também esse medo. Mas oremos para que Deus nos desperte, para que nós entendamos que a nossa luta não é contra a carne, não é contra governos terrenos. A nossa luta está para além deste mundo. Que nós nos despertemos como igreja de Cristo, que o que nós estamos fazendo aqui, o que nós viemos para fazer aqui, é para servirmos ao nosso Rei. O nosso Rei. Então fica claro aqui, irmãos, que mais uma vez, diante dessas questões, os seguidores da besta, eles blasfemaram contra Deus. E eles, ao invés de se arrependerem das suas obras malignas, eles estão blasfemando contra Deus. E quantos fizeram isso neste período? Talvez não blasfemar, mas questionar a Deus. Deus, por quê? De novo nós vamos passar por isso? De novo nós vamos viver nisso? Por que, Senhor? O Senhor parece que virou o seu rosto contra nós. Então esses versículos, irmãos, algo muito interessante também, ele nos faz lembrar de uma oração que o profeta Abacuque faz lá no capítulo 3, versículos de 12 a 14, ele vai falar que ali quando o Senhor sai para livrar o seu povo, ele fere a cabeça da casa do ímpio. É o que Deus está fazendo aqui. Ele está destronando o império deste mundo, ferindo a cabeça da casa do ímpio para livrar o seu povo. Em resposta à oração dos santos, em resposta à oração dos salvos, ele vem, ele atinge o principado deste mundo, ele atinge o governo deste mundo anticristão e salva o seu povo. É isso que ele faz. A sexta taça, versículo 12, vai dizer: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então ajuntaram os reis no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. Então a sexta taça, irmãos, ela vai descrever
o Armagedon, né? Que é o ajuntamento dessas forças malignas em um lugar específico para lutar contra o Cordeiro e contra a sua igreja. E aqui, mais uma vez, João ele parece ter em mente aqui algumas passagens do Antigo Testamento. Lá em Juízes capítulo 4 e 5, ele relata aqui, né? Então, de modo que o Armagedon, ele seria um símbolo de toda a batalha ao qual o povo de Deus está sendo oprimido frente ao grande poder do inimigo, né? É o próprio Deus aqui, de repente, revelando o seu poder e derrotando os opressores do seu povo. É isso que representa aqui essa batalha do Armagedon, que nós vamos ver exclusivamente na próxima semana. Nós vamos falar sobre isso. Então o texto diz que o apóstolo João ele viu 3 espíritos imundos saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. E que esses espíritos eles eram semelhantes a rãs. Isso por quê? Para demonstrar o seu caráter repugnante, né? Quem acha uma rã bonita, atraente? Ninguém acha. A gente tem repulsa, né? Quando a gente vê, a gente acha feio, nojento. Normalmente ninguém quer estar perto, né? Então é algo abominável aos nossos olhos. Então isso significa que os poderes deste mundo, os impérios deste mundo, a falsa religião, eles agem sob as ideias e as inspirações do maligno, que são convencidos por esses espíritos demoníacos. São planos, são projetos, métodos de governo, de empreendimentos, que têm como objetivo agir contra os princípios de Deus, contra a própria igreja, né? Contra os princípios cristãos. E como nós sempre mencionamos, irmãos, essas são situações que acontecem em diferentes momentos da história, como o tio Toninho mencionou aqui, né? A vida de Herodes. E a gente sempre vai vendo isso acontecer, né? Todos aqueles que se levantaram contra o povo de Deus, ainda tendo a oportunidade de se arrepender no meio do caminho, mas não se arrependiam, né? Isso vem acontecendo, vai acontecendo e vai se intensificando. Então a 6ª taça aqui, ela descreve esse momento final, o último ato mesmo ali, né? Dessa perseguição do dragão, dos seus agentes contra a igreja de Cristo. É o momento da batalha final, é o último ato ali em que Satanás tenta aproximar dele, trazer mais agentes para ele, para tentar, né, em uma ilusão dos seus planos, lutar contra Deus e contra a igreja. É o momento da grande batalha final, o momento da grande tribulação final, dos dias que, se não fossem abreviados, até mesmo os salvos não suportariam. Esse é o momento em que Cristo aparecerá como um ladrão à noite para levar a seu povo, para destruir aqui o anticristo com o sopro da sua boca, como diz lá em 2 Tessalonicenses. E a 7ª e última taça, irmãos, a partir do versículo 17, vai dizer o seguinte: então o 7º anjo derramou a sua taça pelo ar, e uma voz forte saiu do santuário, do lado do trono, dizendo: está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo do granizo era terrível. Este aqui é o momento de maior terror da história da humanidade. É o momento do juízo final. Isso aqui que significa juízo final de Deus sobre a terra. João, ele ouve uma voz saindo do santuário dizendo que estava feito, tudo havia sido feito. Então, essa voz era a voz do próprio Deus, anunciando que chegou então o momento
da exposição final e completa da sua ira. Né? O mundo ele recebe essa taça aqui, derramado sobre ele, que é a última taça, a taça do final do vinho da ira de Deus, realmente. João ele descreve a destruição aqui do mundo, então. E aí ele fala sobre a grande Babilônia, que é despedaçada, o império do anticristo, que é destruído, todas as cidades e nações são arruinadas, todas as ilhas fogem, os montes não são encontrados e pedras desabam do céu. Eu acho que diante desse cenário, se nós tentarmos criar na nossa mente o que sobrou de mundo depois disso aqui, a gente não consegue. Porque tudo acabou. Nós vimos o mar ser atingido, a natureza ser atingida, as cidades serem destruídas, os governos serem destruídos, as ilhas fugindo, tudo, pedras caindo sobre a terra. Imagina uma chuva de pedra de 30 quilos sobre a terra. É uma chuva, não é uma pedra caindo. Imagina uma tempestade de pedras de 30 quilos caindo sobre a terra. O que sobra? Não sobra. Não sobra. Então tudo isso, irmãos, representa o grande terror que será o dia do juízo de Deus para o ímpio. Para o ímpio. Então nós não precisamos estar amedrontados. Nós precisamos estar preparados. É diferente. Temer a Deus no sentido de saber que Ele é quem fará todas essas coisas acontecerem contra aqueles que não o temem. Então a sétima taça é onde acontece essa conexão, de onde termina o tempo deste mundo, desta presente era, deste presente século, e surge, nasce novos céus e nova terra. Irmãos, eu gostaria de destacar aqui o versículo 15 que nós lemos. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Essa figura aqui que é usada no livro, aqui no texto, nesse versículo, para que não ande nu. Por quê? Porque esse é um momento de maior privacidade do homem, de maior vulnerabilidade do homem, de maior intimidade do homem. E ninguém em sã consciência, sai nu na rua, se expondo para que todos vejam. É por isso que o texto diz aqui: vigie e guarde as suas vestes, para que não se veja a sua vergonha. Isso precisa, irmãos, trazer a nós um senso de temor a Deus. Vigiar de fato as nossas vestes. E isso, irmãos, mais uma vez eu volto a dizer, isso fala de intimidade. Isso fala do que nós somos na nossa privacidade, do que nós somos quando estamos sós. Será que quando Cristo voltar, porque quando Ele voltar, irmãos, Ele virá para buscar quem nós somos por dentro e não por fora. Ele virá para buscar a nossa essência, a nossa alma. E será que quando Ele vier para nos buscar e encontrar aquilo que nós somos por dentro, será que Ele nos encontrará com vestes guardadas, limpas, ou nos encontrará completamente despidos das nossas vestes, com as nossas vergonhas expostas? É disso que o texto está falando. Quando nós pensamos em um ladrão que vem, é porque ele não vem quando nós estamos esperando por ele. Será um momento, irmãos, que as coisas acontecerão e pegará a muitos de surpresa.
Surpresa entre aspas, porque nós estamos tendo muito tempo. Muito tempo. Como eu disse na semana passada, quem vive pouco vive 20, 30, 40, 50. Nós estivemos aqui sexta com o irmão Sebastião com 94. Nós achamos muito, não é? Mas um jovem de 20 anos, um jovem de 15 anos, já teve muita chance na sua vida de reconhecer Cristo como seu único e suficiente Salvador. Muitas chances já foram dadas a Ele. É óbvio que quanto mais nós vamos amadurecendo e ganhando maturidade, mais consciência nós vamos tendo das coisas. Mas o ladrão que virá tem anunciado há muito tempo a sua vinda. Nós temos um livro em nossas mãos, com muito mais de 2000 anos. Olha o tempo. E desde então, deste momento aqui, talvez o livro do Apocalipse tenha sido escrito ali, o último livro, por volta dos anos 95, 96. Nós estamos no ano de 2023. E desde aqui, desde o ano 96, a volta dele está sendo anunciada. Antes ainda, nos evangelhos, muito tempo está sendo dado. As trombetas estão tocando, os selos estão sendo abertos. Quando chegar o momento em que o cálice da ira de Deus for derramado em suas 7 taças, aí então não haverá mais tempo. Porque aí chegará o grande dia da ira de Deus, do juízo de Deus. Então, irmãos, como eu venho falando desde o nosso primeiro estudo, quando nós começamos a falar sobre o Apocalipse, o livro do Apocalipse, ele serve para, acima de tudo, preparar o povo de Deus e para dar esperança ao povo de Deus, que sabe que tudo o que acontece neste mundo, que nos aflige, que nos assola, que nos entristece, que nos fere, que nos oprime, tudo isso será recompensado por aquele que fará justiça sobre a terra. O livro do Apocalipse é um livro de esperança para as nossas vidas, mas um livro que precisa nos comover de alguma forma e talvez reacender uma chama que esteja apagada em nós, para que nós estejamos atentos para o que está acontecendo, que muitas das vezes nós nos esquecemos, e é muito fácil nós nos esquecermos, irmãos, porque nós vivemos no automático. Nós às vezes somos atraídos por esse modo de viver desta vida, e a hora que nós percebemos, passou a semana, passou um mês, passou mais um ano, e você olha para trás e fala, poxa, mas passou um ano inteiro, o que eu fiz esse ano? O que eu amadureci, o que eu cresci, o que eu construí em Deus esse ano? Porque ainda que nós façamos esse exercício de olhar e pensar naquilo que nós construímos, a nossa tendência é sempre humana. É sempre olhar para o tanto de dinheiro que nós conseguimos ganhar durante este ano, os bens que nós conseguimos comprar, né, os cursos que nós conseguimos fazer, as viagens que nós conseguimos fazer, sempre no campo humano, mas e no campo espiritual, que é aquilo que de fato nos trará e nos levará para a eternidade? O que eu tenho construído nesses dias? Então eu tenho lutado, eu tenho trabalhado, eu tenho estudado, eu tenho me movimentado constantemente, o dia inteiro, todo dia. O tempo está passando, a gente nem percebe, o dia passa, o dia voa. A hora que nós percebemos, nós passamos o dia inteiro trabalhando, fazendo um monte de coisas. E acabou mais uma semana, eu vou para a igreja no domingo, porque chegou o dia de eu ir para a igreja, eu vou lá na igreja. E aí eu começo na segunda-feira a viver minha vida de forma frenética de novo. E o tempo está passando, o tempo está passando.
E será que no meio dessa correria toda, dessa loucura, desse caos que é a nossa vida, nós estamos guardando as nossas vestes de forma pura? Nós estamos nos vestindo de forma digna para receber o noivo, para receber o nosso Senhor, para sermos salvos por Ele definitivamente? Nós precisamos encontrar, irmãos, prioridade nas nossas vidas. Assim como Jesus falou para aqueles discípulos no caminho de Emaús: vocês têm preguiça de se atentarem para aquilo que os profetas disseram. E essa preguiça, essa falta de vontade, ela está completamente atrelada à nossa falta de prioridade. Tudo em nossa volta é prioridade para nós, menos Deus, menos a sua palavra. Nós sabemos, irmãos, e não tem como fugir disso, nós precisamos trabalhar, e talvez o nosso período de trabalho seja o tempo que mais tome espaço na nossa vida, né? Nós trabalhamos 8, 9, 10, 12 horas por dia, muitas das vezes, e no restante disso você tem uma família para cuidar, filhos para dar atenção, você tem outros afazeres, a saúde para cuidar, se exercitar, enfim. Mas nós precisamos, irmãos, urgentemente encontrar tempo de qualidade para Deus na nossa vida. Não abra mão disso, porque é exatamente isso que vai te sustentar para todo o resto. Para todo o resto. Sem esse sustento, sem essa base, nós não teremos força para caminhar. Nós não teremos força para desempenhar bons papéis em qualquer outra área da nossa vida. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado é aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Estejamos atentos, irmãos, estejamos vigilantes para este dia que está muito próximo de chegar. Ah, mas desde sempre está falando que está chegando. Por que está? Porque, irmãos, como acho que foi o tio Toninho que comentou aqui no dia do aniversário do seu Sebastião, 94 anos é muito, mas é pouco se comparado à eternidade. Então, esses mais de 2000 anos de Bíblia nos ensinando que está para chegar o tempo, é pouco ainda se comparado à eternidade que está por vir. É eterno, irmãos. Nós não conseguimos ter dimensão do que é eterno porque nós não somos, né? O nosso corpo material não é eterno. Nós somos eternos, né? Nossa alma é eterna. Mas nós temos dificuldade de entender isso, né? Essa eternidade. Mas faça esse exercício todos os dias, irmãos. As angústias, as alegrias que você tem, que duram um determinado momento e elas acabam, na eternidade, ou será uma alegria eterna, ou será uma angústia eterna. Eterna. Estejamos atentos, então, e vigilantes, para que nós possamos desfrutar da eternidade ao lado de Cristo. Mas que isso não se torne também um motivo para que nós fiquemos alucinados. Não é isso. Nós encontramos em Cristo paz para os nossos corações. E à medida que nós nos deleitamos nele, nós buscamos nele, essa paz que excede todo o entendimento, ela toma conta de nós de tal forma que nós nos apropriamos da certeza dessa salvação. E nós sabemos que tudo isso irá acontecer, mas eu estou guardado pelo selo que foi colocado em mim, pela marca do Cordeiro que está impregnada em mim. O sangue que ele derramou naquela cruz, que foi derramado sobre nós. É isso que nos traz a certeza e a paz para o dia do grande juízo. Amém?